susto, porque uma pessoa super saudável, não tinha nada, né? Até então, raríssimas vezes no hospital, e passei de uma pessoa extremamente saudável para alguém que foi direto para a UTI. E como é que você evoluiu na UTI? Eles não sabiam o que era, né? Faziam muitos exames e falaram assim, olha, a gente não sabe o que é, tem alguma coisa errada ali com o sangue, função renal, mas a gente não sabe identificar o que é. E daí, em São Paulo, vivemos assim grandes coisas, né? Eu fiquei quase 4 meses em São Paulo. Há no Brasil mais de 12 milhões de pessoas com uma doença rara, condição marcada pelo desamparo, pela desinformação e por uma odisseia até chegar ao diagnóstico. Uma dessas doenças é a Shua, condição que atinge cerca de 2 em cada 1 milhão de pessoas. Rafaela, quando foi a primeira vez que você ouviu falar em Shua? A primeira vez que eu ouvi falar em Shua foi em 2013, com a minha primeira filha. E em que circunstâncias isso aconteceu? Dentro de um hospital. A gente descobriu que provavelmente ela poderia ter essa suposta Shu ou Shua, mas foi muito rápido e ela não conseguiu ficar nem 48 horas no hospital. Que idade ela tinha? 6 meses. 6 meses. Isso. E ela ficou doentinha logo depois que nasceu? Não, ela nasceu perfeitamente saudável, com APGAR bom. Mas dentro de uma semana eu percebi que ela estava cansada, com dificuldade para respirar. Levei ela no médico e dentro das 48 horas ela veio a óbito só. Quer dizer, foi uma doença fulminante, não é? Foi muito rápido. E depois? E depois, a segunda vez que eu ouvi falar em Shua foi em 2016, na minha segunda filha. Segunda filha. Isso, só que aí já foi uma certeza que realmente era Shua, né? Porque da primeira vez não deu para saber que realmente era Shua. Não foi um diagnóstico confirmado, até porque, como eu disse para você, foi 48 horas. Era só uma hipótese. E a sua segunda filha faleceu com que idade? Ela tinha 2 anos e 3 meses. Por aí. E você... Aí teve mais uma filha, que era a Giovana, né? Sim. A Shua possui um histórico de pesquisa ainda muito recente. 15 anos atrás, pouco se sabia sobre essa síndrome. Mas a doutora Lilian Palma já era uma das poucas médicas interessadas por essa doença rara e devastadora. Logo, ela se tornou não só uma especialista nesse tema, como também uma grande aliada do paciente com Shua. Explica pra gente o que é a Shua. É uma doença composta por uma tríade. Anemia, que é a queda de glóbulos vermelhos no sangue. Plaquetopenia, que é a queda das células que fazem a coagulação. E insuficiência renal, para de funcionar o rim. Essas 3 coisas ao mesmo tempo, a gente chama de Shua. Síndrome hemolítica urêmica. E o que vocês chamam de MAT, M-A-T? MAT é microangiopatia trombótica. Esse é o diagnóstico sindrômico, ou seja, esse é o grande guarda-chuva da tríade. A Shu, a Shua, a eclâmpsia, a dengue, são todas causas de MAT. A MAT é a manifestação inicial. Então, quando a gente não sabe do que se trata, você fala, o paciente tem MAT. Então, essa tríade, anemia, plaquetopenia e alteração renal, ela caracteriza uma síndrome hemolítica urêmica. Isso é prontamente detectado nas unidades básicas de saúde. E, geralmente, como esses pacientes precisam de diálise ou terapia de suporte avançada, eles são referenciados para um hospital terciário.
E aí que entra o especialista para poder fazer o diagnóstico diferencial e, por consequência, dar o tratamento adequado. O diagnóstico da Shua é desafiador. Isso quer dizer que nenhum sintoma específico da Shua, sozinho, caracteriza a doença, nem há um exame diagnóstico definitivo. É necessário considerar todas as outras hipóteses relacionadas à síndrome hemolítica, para depois excluir todas as possibilidades e definir que um paciente tem Shua. Por isso, a agilidade no processo é fundamental. Que tipo de exames você tem que fazer para confirmar o diagnóstico? Então, os exames básicos de hemograma para ver contagem de plaquetas, anemia, função renal. Não é uma anemia qualquer, ela tem uma característica, uma anemia que a gente chama de microangiopática. Então, nós precisamos caracterizar isso, aptoglobina, DHL e pesquisa de esquizócitos. E daí, excluir causas secundárias, como drogas, radioterapia, algumas infecções, sorologias, doenças autoimunes, um lúpus, por exemplo, pode cursar com uma Shu. Então, temos que ter esse olhar para as causas secundárias. E, por fim, existe um teste genético chamado painel genético de Shua. Ele não é positivo em 100% dos casos. Nós temos dados brasileiros, cerca de 60% dos pacientes têm algum achado. Quando positivo, corrobora. Quando negativo, não afasta a possibilidade. Eu olhei pra ela e falei, eu já sei o que é, porque foi a mesma coisa igual as outras. Então, eu levei ela no hospital e o médico do pronto-socorro falou pra mim que não era, que era uma anemia ferroprive, né? Uhum. Eu falei assim, olha mãe, não é uma anemiazinha e eu vou passar isso pra ela. Eu falei, não, doutor, não é uma anemia. Eu cheguei no hospital, a minha filha tava com HB de 6. Hemoglobina de 6. Ela tava com HB de 6. Metade do que devia ter, pelo menos. Né? Isso, ela tava com uma HB de 6 e uma plaqueta de 100. Eu sabia que ela poderia morrer a qualquer momento com isso, ou que ela poderia sangrar. E ele liberou eu pra casa com um vidrinho de fezes. E eu falei assim pra ele, doutor, eu não vou pra casa, porque se eu for pra casa, minha filha vai morrer. E foi aí que eu conheci a Maria Helena. Maria Helena, o que salvou a vida da Giovana? Acredito que tenha sido a preocupação da mãe, principalmente da mãe, mas dos pais, que não aceitaram levá-la no pronto-socorro porque acharam que ela estava pálida e, de repente, falavam que não era nada, que ela podia voltar para casa. E ela foi em diferentes lugares buscando realmente um diagnóstico mais preciso, porque já, inclusive, tinha passado por tudo isso antes, né? E eles foram atrás e realmente a gente confirmou, não só clinicamente, pelos exames laboratoriais, mas também pelo exame genético, né? Por ser uma doença rara, tem um grupo restrito de especialistas que estuda esse tipo de enfermidade. E o que nós tentamos fazer é levar o conhecimento para o maior número possível de médicos através de congressos e aulas. Então tem um grupo que não é grande, muitos concentrados no Comitê de Doenças Raras da Sociedade Brasileira de Nefrologia, e o nosso papel realmente é divulgar para os colegas a possibilidade de se fazer esse diagnóstico e qual caminho dá para esse paciente que se apresenta com essa situação. Todo esse desconhecimento por parte da sociedade e da comunidade médica não especializada torna o processo de esclarecimento do diagnóstico uma jornada pouco acolhedora, incerta e muitas vezes solitária. Eu fui internada e os médicos começaram a investigar, suspeitando de várias outras doenças, né, fazendo muitos exames. Tive ali altos e baixos, internações na UTI, voltava para o quarto, passava mal, ia de novo para a UTI, fazendo cirurgias. E daí, Cirurgias? Cirurgia. Eu comecei a tossir muito sangue, né? Eu já estava com aquele quadro de muita tosse, tinha acabado de ser liberada para ir para o quarto, né? Estava na semi-intensiva e fui então para o quarto. E no dia do meu aniversário, de presente, comecei a tossir muito sangue. E ficamos nessa luta, né, para tentar ter um diagnóstico, porque até então os médicos eles não faziam ideia, né,
do que pudesse ser. E eu piorando. Eu tinha uma junta médica de 39 médicos. Nossa! E aquilo para mim foi um choque. Eu estava ali deitada e eles olhavam para mim assim como se eu fosse um animal de zoológico, como se eu nem estivesse ali mesmo, sabe? Um ET, assim. Um ET, sabe? Falando, o que você acha? Será que ela morre? Será que ela fica viva? Na tua presença? Na minha presença. Eu falei assim, gente, mas eu tô aqui, né? E como se eu fosse mesmo um bicho, um animal que não tivesse ciência do que eles estavam falando, sabe? Lá pelo final de maio, fizemos todos os exames e ele chegou então à conclusão de que era Shua. Fui diagnosticada com Shua. Então foram aí 6 meses. 6 meses. A pessoa tem o gene. Quais são os principais gatilhos que podem provocar o aparecimento da doença? Como é uma doença do sistema complemento, todo mundo tem o sistema complemento. Imunidade inata, sempre pronto a entrar em atividade, sobretudo para liquidar bactérias. Tendo uma desregulação do sistema complemento, qualquer evento que ative vai levar a Shua. Que eventos são esses que a gente chama de gatilho? Infecções, medicamentos, radioterapia, gestação, transplante. Principalmente esses são os que a gente chama de gatilho. Então, a combinação do fator genético com esse gatilho, se ultrapassar o limiar daquele paciente, ele vai apresentar a Shua. A Shua é uma doença muito rara, mas que está associada à destruição de glóbulos vermelhos e à formação de coágulos. Esses coágulos se deslocam pelos capilares. E os rins, como são órgãos muito vascularizados, são os primeiros a serem afetados. E os pacientes desenvolvem insuficiência renal e ficam dependentes de diálise e de transplante de rim. E você tinha uma vida em Cuiabá, trabalhava, tinha... E aí, de repente, você tem que vir para São Paulo e fica presa nessa cidade que não é muito amigável, né? Como é que foi essa adaptação aí? Ai, foi uma mudança assim completa, né? Lá em Cuiabá eu trabalhava, estudava, estava fazendo nutrição, enfim, aquela vida, rotina de sempre. De repente a gente se muda para São Paulo, minha mãe foi comigo, meu marido, e ali eu não tinha mais ninguém da minha família, porque lá em Cuiabá ainda era possível, né? Algum amigo visitar, e aqui em São Paulo nós ficamos sozinhos. Tive que sair do meu trabalho, parar a faculdade, então eu simplesmente parei minha vida para descobrir o que eu tinha. Parei tudo, né? Depois que eu tive o diagnóstico, falei, opa, tá, esse aqui então é o meu inimigo, eu tô lutando contra isso, né? Embora não tivesse muitas informações, mas eu tenho um nome, agora eu posso ir atrás, vamos ver o que eu posso fazer a partir disso. Continuei fazendo hemodiálise plasma até ter o tratamento adequado. Quantas sessões você teve que fazer de diálise e plasmaferese? 1 mês e meio. E sem o tratamento você ia continuar assim, enquanto estivesse viva, né? Sim. Diante dos quadros graves e dos desafios provocados pelas doenças raras, os pacientes procuram se apoiar uns nos outros para criar coragem e seguir em frente. É nos grupos de apoio formados por outros pacientes e seus familiares que eles recebem informações, orientações e, acima de tudo, acolhimento. A gente tem um grupo de WhatsApp somente para isso. Quando você descobre que você tem uma doença, a gente não sabe muito bem sobre ela, a gente não sabe como vai ser o nosso futuro e nem o que eu vou passar. E lá eles, assim, é uma rede de apoio imensa. Olha, você vai começar assim, você vai procurar isso, você vai dar entrada aqui, é assim que se faz. Então, esse grupo de Shua, eu acho que foi eu tenho certeza que ele foi muito importante. É fundamental. Ele é fundamental. Assim como a doutora Lília, o doutor Roberto é um dos poucos especialistas em doenças raras. Em Porto Alegre, ele criou a Casa dos Raros, que é uma instituição filantrópica, sem custos para os pacientes, que visa acelerar o diagnóstico e discutir a disponibilidade de tratamentos na condução desses casos.
De onde veio a ideia de fazer a Casa dos Raros? Pois é, a Casa dos Raros nasceu de uma constatação. Eu, várias décadas de trabalho na universidade, né, num serviço de referência em doenças raras, eu vi que, por mais que a gente estruture até um bom serviço com o setor de atendimento, setor de diagnóstico, setor de ensino, os pacientes ainda contam com muitas dificuldades de acesso. Né? Como chegar no serviço, né, um serviço especializado, e ficam há vários anos, às vezes, esperando uma consulta no serviço especializado. Então, nós decidimos assim criar alguma instituição que tivesse uma mais facilidade de acesso para os pacientes. Então, nós desenhamos o projeto da Casa dos Raros, no qual o paciente ele é protagonista do seu atendimento. Ele entra no site, ou liga, ou manda um WhatsApp e diz que está interessado na consulta, em que todo o time multidisciplinar está preparado para atender de uma maneira quase simultânea. Então, isso aí abrevia muito, né, a jornada do paciente até o diagnóstico. Então, esse foi o desenho da Casa dos Raros, que veio assim para somar nesse panorama aí do atendimento às doenças raras do nosso país. A CHU acaba se tornando um propósito na vida de muitos pacientes que tentam reduzir a dificuldade de outras pessoas que recebem o diagnóstico. Muitas vezes, os grupos de pacientes são mais importantes no acesso à informação sobre doenças raras do que a própria rede de atendimento. Então, volta e meia surgiam, né, convites para falar o que tinha acontecido, as pessoas tinham curiosidade, e eu sempre aceitei. Falei assim, não, vamos lá. Nunca recusava nenhum convite. Em um painel, uma roda de conversa, tinha uma mulher da Turquia. E ela me viu contando a minha história. Ela falou assim, nossa, é interessante, né? E daí esse grupo, o Conselho Internacional de Chua, ela falou para esse grupo, falou assim, olha, tem uma pessoa com Chua lá no Brasil e ela falou muito bem a história dela, a forma como ela expôs, eu achei interessante. Vamos fazer um convite para ela, ver se ela quer fazer parte? Então enviei o meu currículo, fizemos algumas entrevistas e eu fui aceita. Então eu hoje represento os pacientes com Chua aqui do Brasil. Nós nos reunimos a cada 6 meses em algum lugar do mundo, tentando trazer mais conscientização sobre a doença, tentando diminuir o tempo de diagnóstico. O meu diagnóstico foi em 6 meses. E hoje a gente tem paciente que com 1 semana já tem diagnóstico de Chua, né? É fazer mesmo com que a informação, o acesso chegue aos pacientes. A frase que eu sempre falo é: informação salva vidas. Então, quanto mais informação, melhor. A Giovana também acabou ficando doente, assim como as outras. Com que idade? Com 1 ano. E a gente fez um mapeamento genético e foi confirmado que era meu. Que eu tinha o gene, porém eu não tinha o gene, eu tinha o gene, não uma doença. E ela adquiriu o gene e a doença. Nem que uma criança com Chua modifica a vida da família. Então começa por essa ansiedade, essa aflição natural de se ter uma doença grave e não ter um diagnóstico e não saber um tratamento. Então isso modifica a realidade da família. Após o diagnóstico, eu acho que fica mais impactante ainda, porque hoje em dia os pacientes, as famílias vão muito para a internet para ter informações e acabam se deparando com desfechos graves que essa doença pode levar. E depois as dificuldades de ter um tratamento adequado. É uma doença muito estranha, né, Maria? Porque você vê o caso da Rafaela. Ela teve 3 filhas, portanto 3 gestações, que são fatores de risco para desenvolver a doença. As 3 filhas com Chua. E ela, que tem um fator genético, está aí, levando vida de sempre, né, sem ter nenhuma alteração, né? Por enquanto a gente não tem, mas assim, eu fico super vigilante em cima da Rafaela, sempre peço para ela, na vigência de alguma infecção, fazer uns exames e de vez em quando eu quero vê-la também, justamente porque isso mostra o caráter imprevisível dessa doença. Hoje ainda não há um PCDT, protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, nem tratamentos no SUS para as causas da doença. Apenas os sintomas é que são tratados.
o que deixa essa jornada ainda mais complexa. O futuro desses pacientes está na informação e de como isso pode alterar o cenário desta síndrome na comunidade médica. PCDT é muito importante, são os protocolos de diretrizes para diagnóstico e terapia, né, das doenças em geral, né, e no caso das doenças raras, são muito importantes porque uma vez que tem esse PCDT, nós temos assim o acesso, né, dos pacientes às terapias que são aprovadas nesse protocolo e geralmente incluem o que tem de mais atual, né? É importante que esses protocolos sejam elaborados de uma maneira científica, né? Considerem, né, todos os avanços que vão acontecendo aí no campo e incorporem, né, de acordo com as evidências, né, os melhores tratamentos. A demora do diagnóstico pode levar a uma situação irreversível, né? Mas então acelerar o diagnóstico, especialmente nas situações que tem tratamento, é uma missão muito importante. Como você vê o futuro do tratamento das doenças raras no Brasil e, em particular, da Shua? Eu vejo um futuro promissor, com amplo conhecimento, com a divulgação e a incorporação de novas tecnologias que permitam o tratamento daqueles pacientes que têm indicação. Então, em doenças raras, é muito importante que a gente defina qual que é o grupo que vai se beneficiar disso. Então, imediatamente, o que mais se precisa é um PCDT, um protocolo de diretrizes de tratamento, para definir qual é o paciente elegível e quais são as tecnologias que devem ser incorporadas para que a gente faça um tratamento bastante individualizado, sustentável e que leve esse paciente e a sociedade para uma qualidade de vida e um momento especial dentro desse grupo de doenças. Isso que nós estamos fazendo aqui, que é conversar sobre essa doença, faz parte da gente divulgar essas doenças, as doenças raras. Eu não perco a oportunidade de falar sobre essas doenças, a importância dos médicos não aceitarem que um paciente tenha um quadro clínico que ele desconhece e não for estudar e não referenciar para um centro mais especializado, não buscar ajudar esse paciente na sua forma mais ampla. Para os pacientes, a gente fica vigilante, qualquer coisa que esse paciente apresente, eu dou meu telefone e falo, qualquer coisa, entre em contato. Qualquer dúvida, vá ao pronto-socorro, porque é uma doença muito complicada. Então, se a gente conseguir ser mais eficiente no processo todo, talvez a gente consiga diminuir o gasto aí com medicamentos, que no fim ele é importante, mas ele representa uma parcela pequena do custo total da saúde no Brasil. Hoje ela tem uma vida assim, normal. Igual a de qualquer criança? Igual a de qualquer criança. Ela era uma criança que tinha que viver trancada com ela, porque se você tivesse gripado, eu não ia sair pra ela pegar uma gripe. Então ela vivia dentro de uma bolha, até a medicação dela chegar, eu vivi com ela dentro de uma bolha, pra ela não adquirir mais nada. Hoje a gente tem uma vida normal, minha filha é saudável, minha filha corre, minha filha brinca, minha filha vai pro parque, ela não tem restrição de nada. Eu vejo que minha filha, ela tá tendo uma oportunidade que as irmãs delas não teve. Tratar essa paciente adequadamente e o resultado é esse. Essa menina tá sem nenhum problema. E quanto tempo você manteve esse tratamento? Todos os dias, nesses 7 anos, eu continuo em tratamento. E como é que você enxerga o futuro? Quer dizer, à medida que se vai fazendo esse trabalho educativo que você e outros têm feito. Todo esse tempo de internação e todo esse tempo de dificuldade de diagnóstico, isso causa também sequelas emocionais. Então, é uma felicidade muito grande trazer informação. Quando eu fui diagnosticada, eu tinha um vídeo em inglês sobre Shua. E hoje, a quantidade de informação que esses pacientes têm, o privilégio, né, de ter informação ali depois desse diagnóstico. Eu vejo que tudo que eu passei de triste, agora vai se transformar em algo bom, né? Toda a minha história, tudo que eu sofri, os pacientes eles vão poder ver e falar assim, não, tem uma chance para quem tem Shua.
Os novos tratamentos e, principalmente, um maior acesso à informação sobre essas doenças fazem com que pacientes como Pamela, Giovana e sua mãe Rafaela possam continuar a vida com saúde e bem-estar.